Uma saudação especial para você ligado aqui no podcast Sem Dependência. Seja mais bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo a mais um grande episódio, o episódio número 10. Só tem camisa 10 aqui na nossa mesa e mais um episódio aqui para você poder compartilhar com a gente, ouvir, né, histórias muito importantes e também, né, deixar nos comentários aí o seu relato. Hoje a gente vai falar da coragem que transforma, da importância, né, de que figuras, né, midiáticas e pessoas que tiveram coragem de falar sobre a sua dependência química, né, a sua doença, trazem, né, dão luz, né, à discussão importante, como Nando Reis, Demi Lovato também, né, o próprio Casagrande, que a gente citou bastante aqui no último episódio, pessoas que tiveram coragem de falar sobre a dependência química e trazer, né, a discussão, colocar em pauta essa discussão hoje tão importante nas redes sociais, inclusive é um dos objetivos aqui do podcast Sem Dependência. Então a gente vai bater um papo muito legal sobre isso, sobre essa exposição, né, de pessoas que têm muita coragem de trazer esse tema e também fazer com que outras pessoas possam conversar sobre e assim, né, virar um efeito dominó e a gente conseguir expor, né, como isso faz mal à saúde e também como a pessoa pode se tratar e se curar. Hoje peço para que você deixe seu like de maneira muito especial, porque é o episódio número 10, então a gente pretende continuar trazendo essa discussão, porque é justamente o nosso objetivo, fazer com que você possa refletir a respeito dessas questões tão importantes e salvar vidas, né? Uma vida aí que possa ser mudada para a gente já é uma alegria muito grande. Hoje, né, no nosso episódio número 10, só tem camisa 10, só tem gente nota 10 e um cara nota 10 que trouxe esse projeto à tona, que trouxe esse objetivo e que teve coragem, né, e que tem coragem diariamente de falar sobre esse assunto, não só aqui no podcast, mas também em livros publicados, um escrito inclusive pelo Fábio Piperno, grande escritor e jornalista também, outro grande nome também que tem trazido bastante luz a esse assunto é o Dr. Miguel Tortorelli. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas eu quero começar, obviamente, com uma pessoa que tem muita coragem de falar isso abertamente nas redes sociais, criou esse projeto, vem levantando essa discussão, referência, né, nessa questão, que é o Dr. Paulo Leme. Obrigado pela participação novamente, doutor. Assunto importante, né? Eu acho que a coragem, ela transforma a vida, muitas vezes, não só de quem falou, de quem conseguiu expor o problema, mas também outras pessoas para ter mais coragem e assim por diante, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. Mais uma vez é uma alegria a gente estar juntos, né? Aqui com o Fábio, com você, com o Miguel, para que a gente possa debater um pouco esse assunto. Obviamente, né, no meu caso, né, primeiro que eu não sou nada disso que você falou, né? Eu não sou nem um camisa 10, viu? Eu com muito esforço seria um camisa meia dúzia, né? Jogando atrás, né? Na defesa, né? Se sacrificando pelo time também. Não tanto, né? Também, não tanto. Né? Mas, né? Perto do camisa 10, que é o nosso Ademir da Guia, que é o Miguel Tortorelli. E o outro camisa 10, né? Que é o Fábio Piperno, que é o nosso Zico, né? E aí, né? Nós já ficamos mais assim à vontade para poder, né, usar a expressão que é abrir o anonimato, né? Quando a gente faz essa quebra do anonimato, quando nós deixamos vir à tona, né, esse lado na nossa vida pessoal. Nós fizemos uma opção pela quebra do anonimato há 10 anos atrás, né, tanto eu quanto meu pai. Quando nós lançamos juntos, né, um livro em 2015 chamado A Doença do Alcoolismo. E nós achávamos que era melhor falar do que não falar, né? Era melhor poder divulgar esse problema para que daí pudesse vir a solução do que não fazer isso. Nós entendemos que essa questão ela é individual de cada pessoa. E nós entendemos também quando muitos dizem que não deveria ser assim. Porque muitas vezes a pessoa abre o anonimato publicamente e depois de um mês o camarada aparece embriagado no supermercado, embriagado na rua, né? E aí isso acaba, de uma certa maneira, depondo contra a questão, depondo contra a própria recuperação
de quem é dependente químico, de quem sofre essa doença. Então, eu entendo isso, nós entendemos esse tipo de pensamento. Porém, é uma questão de escolher entre o mal menor, vamos dizer assim, né? Por assim dizer, entre o mal menor. Eu sou da opinião de que, claro, né, desde que atingido algum tipo de estabilidade na sua recuperação, é melhor você dizer do que você não dizer, porque daí você pode até servir, ainda que de uma forma coadjuvante, servir como mais um instrumento para que se divulgue essa questão, né? Eu fui recentemente numa conversa com um dos meus filhos, né? Ele me perguntou se eu me sentia constrangido quando em algum evento social as pessoas me ofereciam bebida alcoólica. Então, assim, nós ainda temos esse caminho para percorrer, né? A sociedade ainda não compreendeu bem a gravidade e as características do assunto. A gente ainda passa por um momento de transformação com relação à dependência química. Há pouquíssimo tempo atrás, há 10, 20, 30 anos atrás, nem se falava nisso, era uma vergonha absoluta. E quando a gente não conversa sobre um assunto, é mais difícil a gente superar. Muito mais. Então, eu acredito que respeitado, né, o direito de cada qual se manter no anonimato, é importante que seja assim, né? É importante, é algo que para nós, né, faz diferença na vida de outra pessoa, você poder, quem sabe, colaborar de alguma maneira. E se salvar, se ajudar já tá bom. Muito bem. Doutor Miguel, rapidamente até para passar para o senhor, a gente não tinha isso, né? Há alguns anos a gente não tinha, né? 30 anos talvez, o doutor sempre fala sobre isso, a gente não tinha pessoas com coragem de falar. O senhor que tem lá o grupo Amor Exigente, conta um pouquinho para a gente da experiência que foi, né, essa evolução, né, de pessoas com mais coragem. Até explica um pouquinho como é que funciona o programa também, para quem quiser, né, participar. Bom, primeiro parabenizar o Dr. Paulo Leme. Toda hora tem que Também parabenizar. não vamos o doutor. exagerar Não, não vamos exagerar também. Mas é raro quem vem e se abre como o Dr. Paulo faz, e trazendo isso daqui para nós levarmos para aqueles que nos assistem, que nos acompanham. Né? Isso realmente é meritoso, viu, Paulo? Parabéns. Obrigado. Não, é verdade. E você vê, são raras os canais de televisão que abrem espaço para isso. As rádios também são raras aquelas que abrem espaço para se falar nesse assunto. Existe um temor, um medo grande. Eu já falei aqui, vou repetir. Nós íamos fazer um programa de televisão, um canal fora de São Paulo, e o dono da emissora falou, não, estava tudo certo para começar. Ele falou, olha, infelizmente não vou, porque o receio deles, né, é que os traficantes iriam fazer alguma coisa. Também já falei que, num dos casos, nós tínhamos um grupo num lugar e o traficante foi conversar comigo e falou, pelo amor de Deus, fiquei muito feliz que vocês abriram aqui. Tem pessoa que fica lá pedindo, querem, não tem dinheiro, mas ficam me enchendo a paciência lá. Então eu mando lá para vocês, recuperam essa pessoa, aí depois ele volta, vai trabalhar e volta para comprar. Então, nós não temos a noção do que é. E o Amor Exigente é uma entidade que está há 41 anos aqui no Brasil e trabalha com os familiares dos dependentes químicos e com os dependentes químicos também. É gratuito, que nem a ANA, trabalha para a sociedade. Mas, infelizmente, Paulo também já falou isso, o pessoal tem receio de frequentar um grupo desse. Porque vai se expor, eles acreditam que vão se expor, todo mundo vai saber, mas a família fala, meu Deus, eu não vou, porque vão saber que... Todo mundo sabe, os últimos a saber somos nós.
Isso aconteceu comigo também, né? Quando a minha filha e meu filho usavam, o pessoal tocou, escuta, teus filhos, e aí? E a gente acha que não, ninguém está falando nada, ninguém sabe de nada. Todo mundo sabe, todo mundo. E nós precisamos levar isso daí. Que existem caminhos para a recuperação, tanto para a família, que sofre muito mais do que o dependente, e do dependente químico. Mas, mais uma vez, parabéns, Paulo. Abrir esse espaço para nós levarmos, para você que está nos assistindo, está nos vendo, nós temos condições de realmente ajudar na recuperação. AA, NA e Amor Exigente. Ô Piperno, já incluindo você na conversa, seja bem-vindo ao nosso episódio número 10, o Camisa 10 aqui. Camisa Fábio 10, Piperno, Camisa 10. Exatamente. 10 e Mas faixa faz pra- gol também? É o 10 absoluto. Não, é o ponta de lança, né? Ah, O pessoal pô. antigamente tinha o ponta de lança, Isso né? é O antigamente. Pedro né? Rocha, que jogava no São Paulo, esses caras. Aí, Piperno, você também vive nesse mundo, né? Bastante julgador das redes sociais, né? Que qualquer coisa viraliza e etc e tal. Você acha que esse boom, né? Essa fácil viralização de assuntos inibe mais as pessoas a contarem esse tipo de situação, sair do anonimato? Ou isso, na verdade, ajuda? Né? Porque essa história pode ser... pode reverberar de uma maneira mais fácil. Olha, você falou do grande Dom Pedro Virgílio Rocha, né? Eu, de vez em quando, eu encontro o Dario Pereira. Ele vai, enfim, frequenta sempre um restaurante, tal, um bar lá perto da Assembleia Legislativa. E aí a gente fica conversando sobre futebol antigo e tal. E aí eu descobri, ele contando lá, que o grande ídolo da vida dele foi o Pedro Rocha. Aí ele falou, pô, foi o maior uruguaio que eu vi e tal. Aí eu sempre puxo assunto aí sobre vários uruguaios que ficaram famosos, que passaram por aqui, né? E um dia eu estava perguntando para ele sobre o Diogo. O Diogo jogou no Palmeiras, lateral direito de seleção Era do uruguaia e tal. Peñarol, Era do seleção Peñarol, uruguaia, seleção veio pro uruguaia Palmeiras. e veio para cá. Vitor Hugo Diogo. E o Diogo, com o tempo, passou a ter uma queda abrupta de rendimento. Aí, mais tarde, se descobriu que o Diogo tinha problema de alcoolismo. E a carreira dele se perdeu, né? Ficou pouco tempo aqui, acabou voltando para o Uruguai e sumiu. Isso foi o caminho, aliás, de muitos jogadores uruguaios célebres, desde a primeira Copa América, que chamava Campeonato Sul-Americano ainda, né? Foi disputado em 1916, o Uruguai ganhou. Naquela época o Uruguai tinha algumas celebridades aí do esporte aqui na América do Sul e tal. E alguns desses atletas fenomenais para a época e tal acabaram se perdendo na miséria e no alcoolismo. Inclusive um chamado Isabelino Gradino. Ele foi o grande nome da seleção uruguaia nesse primeiro sul-americano. Ele também era campeão em atletismo de 400 e 800 metros rasos, então era uma celebridade nacional, mas naquele tempo não se ganhava quase nada. A partir do momento em que a vida atlética entrou em declínio, normal, foi ficando mais velho, aonde é que ele foi buscar algum amparo e tal? No alcoolismo. E aí o que aconteceu com ele? Morreu pobre, totalmente esquecido, numa pensão lá de Montevidéu. Então, isso sempre aconteceu. Mas aí, com o tempo, o mundo mudou e com redes sociais a gente tem cada vez mais gente falando sobre tudo. Então, voltando uns 40 anos no tempo, no meio da década de 80, o mundo descobre perplexo um negócio chamado HIV. Então, puxa, né? E aí, cercado de muito preconceito, aquela coisa toda, até que alguns artistas falam, eu tenho. Aí, puxa vida, o fulano tem. Então ele chamava a responsabilidade e chamava a atenção para o problema. E às vezes, aquilo era muito importante para desmitificar o problema. Quer dizer, o problema não era
algo próprio de uma determinada opção sexual, mas muitas vezes da falta de cuidados e tal. Então, aquelas pessoas, de alguma forma, contribuíram em muito para se atacar o problema. Não faz muito tempo, menos de 10 anos, eu tenho uma grande amiga jornalista, o Paulo conheceu. Ela teve um problema com a TV Globo e aí ela chamou atenção para um negócio chamado burnout, do qual se falava pouco na época. E daquele momento para cá, muita gente fala disso, veículos de comunicação, televisão, porque há uma questão, porque a questão da saúde mental é um problema sério. Mas aquilo só passou a ser discutido quando pessoas, mais conhecidas e tal, deram publicidade ao problema. No caso do alcoolismo, no caso do uso de drogas, é a mesma coisa. Então, é muito importante que pessoas, que estão, enfim, envolvidas nesse ambiente, nesse universo, elas falem. Porque às vezes, graças ao problema, mas enfim, por conta do conhecimento que você tem do problema do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, ou do artista, ou do atleta, que realmente você vai prestar atenção num problema que é muito sério. Então, eu sou, claro, contra se quebrar anonimato, a revelia do personagem central. Mas é importante que essas pessoas chamem atenção para o problema que elas enfrentam. Porque aí, eu acho que a publicidade desses casos, ela vai sim servir, pelo menos como ferramenta de reflexão para muita gente que ainda está, procurando caminhos aí. Seria, não sei se, já que ela quebrou, seria a Isabela Camargo, sim, jornalista uma da Globo, amiga. é isso? Pode ser? Na época ela foi da Globo e Ela Isabela fazia a questão teve... do tempo lá no jornal no Fazia. meio-dia, né? Eu me lembro bem dessa. Então, tem a questão da saúde mental também, que o pessoal muitas vezes tem. O Whindersson Nunes recentemente falou alguma coisa nesse sentido, né? Alguns atletas também falaram sobre isso. Tem uma passagem do Rafael Veiga, né? Que ele fala que quando ele jogou no Atlético Paranaense, né? O Diniz, Sim. ele que é psicólogo, né? Ele estava com um problema lá para treinar, ele foi na casa dele, e enfim, aí ele começou a ter uma... Aí ele assumiu que ele precisava e começou a fazer terapia e assim vai. Dr. Paulo Leme, para ficar registrado aqui no nosso episódio número 10, até para representar bem o que é o nosso podcast quer levar para as pessoas. O senhor falou que, juntamente com o pai do senhor, resolveu escrever o livro e dar voz a isso. Nessa época, muita gente já falava, pouca gente já falava. Qual foi a evolução de lá para cá? Qual o título do livro, Dr. Paulo? O nome do livro é A Doença do Alcoolismo, que eu escrevi junto com o meu pai. E naquela época, em 2015, parece assim, né? Parece, na minha cabeça, parece que foi ontem. Mas assim, era 10 raríssimo. anos já, né? Era raríssimo as pessoas falarem como se dá hoje, né? Hoje, a coisa mais fácil que tem, que a gente vê, principalmente através, né, desse fenômeno das redes sociais, em que a comunicação fica cada vez mais pujante, mas em 2015, você quebrar o anonimato era algo assim... Muito raro. Muito raro, mas era muito raro mesmo. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu decidi que eu ia lançar o livro, eu sou advogado, foi chamar os meus sócios e explicar para eles que talvez, né, nós eventualmente tivéssemos algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que o portador da doença do alcoolismo, ele é uma pessoa não confiável. Então você imagina, eu sou advogado, né? E alguém pode pensar assim, olha, ele tá sóbrio hoje, amanhã ele vai beber. Não, é certeza que ele vai beber amanhã, né? E quando ele beber, ele vai perder meu prazo, vai pra rua, vai cair no chão, né? Vai ser uma tragédia total. Então, assim, eu não confio nessa pessoa. E eu lembro que na época, né, esse livro, ele chamou a atenção. Eu sou advogado, meu pai era médico, e o que chamava atenção era assim, mas como assim um médico? Né? Como assim um advogado? Porque ainda havia aquela impressão
de que a doença do alcoolismo era Só algo pro pessoal. só para quem já estava numa situação, do ponto de vista material, miserável. Mas, na verdade, quem está nessa situação miserável, ela chegou por conta da doença do alcoolismo, independentemente da formação educacional, intelectual que teve, né? Porque a doença conduz a isso, a terminar os dias, né, numa pensão em Montevidéu, a despeito do sucesso profissional que teve, né, na sua profissão. Mas o fato é que era outra realidade. Era outro... olha, eu não sei se de alguma maneira a gente acabou contribuindo para isso, né? Provavelmente não. Mas era muito raro alguém pegar e falar abertamente. Eu mesmo, né? Antes de decidir publicar o livro, uma vez, na porta, coisa que eu mais morria de medo, era na porta do grupo de AA que eu frequentava um grupo de AA, no Colégio São Luís, né, na paróquia São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu saía, ficava na calçada, ali, né, e a coisa que eu mais temia era alguém me encontrar, né. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Né? Era a coisa que eu tinha... E uma vez eu encontrei um irmão de um amigo meu e contei uma história escalafobética para a pessoa, dizendo que eu estava lá. Nem ele entendeu, eu também não entendi, ninguém entendeu. E é muito ruim isso, né? É muito ruim. Eu acho que ter medo, né, desse preconceito também é uma coisa que agrega o prejuízo no pacote da doença do alcoolismo, da dependência química. Muito embora, como o Fábio falou, né, as pessoas tenham que ter o direito de viver em anonimato com relação a isso, porque ainda temos muito preconceito, né? Mas pode ter certeza que há 10 anos atrás era muito diferente essa questão. Mas você não tenha dúvida. Eu tenho um caso, né? Uma pessoa que frequentava o nosso grupo, muito bem de vida, um cara que estava... Ele de terno chegava no final da tarde e um dia ele estava sentado numa calçada, né, completamente embriagado. Estava lá sentado na calçada, o pessoal passar e falar: o doutor fulano deve estar passando mal. Ele, olha, o que será que aconteceu com ele? Alcoólatra. E o pessoal passava sempre, não... Ele está passando... Nunca era o problema do alcoolismo. Sempre foi. E era. Isso daí é 18 anos. Ele começou a frequentar o nosso grupo. Esse cara teve histórias, né? E hoje está bem, está tranquilo. Mas precisou passar por tudo isso. Só que o pessoal que via falava: nossa... Ninguém falava que estava embriagado. O problema dele está com algum problema de saúde, está indo... Estava lá, completamente alcoolizado. E para ver, né, doutor, como é uma coisa que está na cabeça, né? Porque a pessoa pode ter muitas vezes vergonha de ser visto saindo de um grupo de AA, sendo que deveria a reação normal de quem vê falar: caramba, o cara tá pelo menos buscando se curar, né? A pessoa talvez devesse ter vergonha de ver no bar, né? Não o contrário, né? De ver num grupo de AA, que tá, você vê como o julgamento das pessoas realmente é algo que deixa a cabeça, né, meio pirada. Ô Piperno, o grupo Alcoólatras Anônimos completa 90 anos de criação. Como você vê, né, na verdade, essa publicidade em cima do grupo, né? Você acha que as pessoas têm acesso, né, em relação a isso? E também a mídia, né? A gente já falou aqui algumas vezes, eu acho que é importante mais uma vez a gente salientar que é falado muito pouco sobre isso, sobre a questão da doença do alcoolismo, da necessidade, muitas vezes, de uma autopercepção na mídia tradicional, né? Então, mas aí, vejam, você conhece personagens alcoólatras no mundo fascinante, lindo, idílico, tal do Instagram? Quase nunca, né? Alguém vai publicar um post felizão na vida lá no Instagram e falar assim: puxa, eu bebi, caí, tô acabado, tô ferrado.
É como, por exemplo, ninguém posta foto no Instagram e fala, puxa, passei um fascinante final de semana em Carapicuíba. Pô, mas eu estava em Paris esse final de semana, né? É muito bacana. Então, ninguém quer expor as suas mazelas. E rede social não é um ambiente, quer dizer, não é que não é um ambiente, não é um ambiente utilizado Para isso. para esse tipo de debate, esse tipo de exposição, esse tipo de questão. No máximo, alguém vai postar a mazela e a desgraça do outro. Não vai falar do problema dele. Então dá a impressão que lá o mundo é perfeito, tá todo mundo bem, tá todo mundo bacana e tal. E aí, assim, como é que a gente vai imaginar que um veículo de comunicação que vive de publicidade, que vive, né, de formadores de opinião e tal, também vai repetido e continuamente debater, expor e divulgar esses temas? Eu acho até que deveria. Mas vai convencer, por exemplo, um dono de veículo de comunicação, um diretor comercial de veículo de comunicação, que é importante falar daquilo, vai falar, pera lá, você quer pôr esse negócio denso, triste, para baixo no meu canal? Como é que eu vou vender isso aqui? E os anunciantes? Quem é que eu vou conseguir para anunciar aqui? Veja, existe um negócio em televisão que é assim, muitas vezes o programa popular, policialesco e tal, ele dá audiência, mas ele não dá retorno comercial. Aí a emissora, o canal faz lá uma conta e fala, bom, é melhor a gente nesse horário tomar um pouquinho de prejuízo, que pelo menos ele vai entregar audiência alta para o próximo e no próximo a gente compensa. Mas uma temática como essa provavelmente nem teria o benefício da audiência alta. Então, de fato, o dono do veículo de comunicação ele fica inseguro. Eu acho que é um trabalho de convencimento que vai demorar, ele tem que ser feito. Sabe, eu acho que ninguém pode desistir disso, mas eu acho que no curto prazo a adesão vai ser pequena para isso. E, doutor Miguel, como é que as pessoas... como é que é o primeiro contato da pessoa com um grupo? Seja o Amor Exigente, seja o Alcoólatras Anônimos, porque em algum momento ela vai ter que tomar essa decisão, né? Como é que normalmente a pessoa toma essa decisão? Como é que ela chega num grupo desse? Tipo, até porque pode ter gente assistindo e falar, caramba, qual é o primeiro passo, né? Eu tava vendo uma piada do Murilo Couto sobre um coach determinado aí, falando, ó, o cara é tão esperto que escreveu um livro chamado 7 Passos para Dar o Primeiro Passo, né? Então, qual é o passo anterior a dar o primeiro passo de ir num grupo desse e poder falar? Porque, assim, existe a questão do anonimato, mas a partir do momento que a pessoa vai no grupo, né, algumas pessoas acabam... Já é um primeiro passo para poder se libertar ali, né? Isso daí é muito bacana, essa sua pergunta, porque as pessoas, primeiro que elas falam, o problema não é meu, é do meu filho, é da minha filha. Eles sempre vão jogar para o outro, que tem um problema. E eles não têm nada. Eu vou lá fazer o quê? Quando entendem que precisam também procurar aquilo para ajudar o seu ente querido, né, eles procuram um grupo longe da onde moram, porque eles ainda têm aquela visão, eu vou chegar lá, todo mundo vai me conhecer, me reconhecer, eu não quero me expor. Absolutamente todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Os que não sabem ou que não querem saber são os pais. A família, a esposa. Nunca, né? Eles admitem. Ele está usando, mas isso daí passa, é rápido, está só experimentando. Não é. Precisam procurar um grupo. Há a necessidade de ir atrás disso daí. Porque abrevia primeiro, o que nós estamos sofrendo. Segundo, você vai conseguir administrar o seu ente querido e fazer com que ele vá para uma entidade, vá ser internado, ou ele mesmo procure grupos de apoio para sair disso daí. Mas é muito difícil hoje
eles irem dar esse primeiro passo. Uma coisa realmente muito gozada isso daí. A pessoa fala, vou lá, vou ser reconhecido. Todo mundo sabe. Eu acabei de falar também do meu caso. Todo mundo. Nós é que não queremos assumir isso daí, né, Paulo? Interessante que o cidadão, ele bebe perto da casa dele, fica bêbado na vizinhança, mas ele não quer ser reconhecido no grupo. Eu acho que tem uma questão aí muito de ego, né, também, assim, não no sentido ego que a gente percebe aí de querer, mas no sentido de que, assim, estar doente é pior do que apenas beber e ficar bêbado, né, ficar bêbado, tipo assim, beber e ficar bêbado com a galera e tal é tão aceito na sociedade que se a pessoa me vê dando PT, né, eu acho que essa é a verdade, não é tão vergonhoso quanto me ver de repente assumindo que eu acho que isso é uma doença. Eu acho que parte disso. E eu tô falando isso porque vocês são jovens também, claro, mas eu convivo com muita gente. Eu vou contar uma história aqui de um amigo, eu não vou citar o nome dele, mas é um parceiraço, meu grande amigo. E assim, em 2014, eu tava na faculdade e tal, e faculdade de jornalismo tem, né? O pessoal ali, todo mundo gosta de querer, acho que vai mudar o mundo a qualquer momento. Essa é a grande realidade, né? Todo mundo muito transformador. Aí teve um aniversário lá da menina mais bonita da sala, né? Minha amiga, eu posso falar numa boa. E ela convidou a gente. Só que assim, eu vim pra São Paulo em 2012. Eu nunca tinha ido numa balada na minha vida. Nunca tinha ido, tipo. Isso era 2014, duro, sem dinheiro, tal. Trabalhava de cuidador de crianças especiais na época. Na época de 2014, o salário mínimo era R$500, era uma coisa assim, nesse sentido e tal. Aí a gente foi pra essa balada, e eu não bebo nada, fiquei lá, só vendo a galera e tal. E chega um pessoal, aí chega outro, daqui a pouco chega uma galera que já tinha feito um esquenta, né? O pessoal falava, não sei aonde e tal, e esse meu amigo, de repente, começa a beber e cara, passa mal e dorme no meu colo, tipo, 4 horas seguidas, assim. Pra não atrapalhar o rolê da galera, eu fiquei lá com o cara, ficou lá das 2 da manhã até as 6 da manhã, e a pessoa ali realmente mal, assim. Eu falei, caramba, esse cara morreu, sei lá o que aconteceu. E aí a gente conseguiu ligar pra mãe dele, a mãe dele, traz aí, vê o que acontece. Tipo assim, ele faz toda hora, né? Mais ou menos isso que ela quis dizer. E depois disso, ele ficou meio, assim, visivelmente, você vê que o pessoal começou a fazer uma piadinha ali, faz uma piadinha aqui. Eu não sei se ele parou de beber, se ele continuou bebendo, mas eu imagino que aquilo deveria ser uma situação constrangedora para ele. Mas para as pessoas isso é muito naturalmente aceito, né? Tipo, você vê, dá um PT numa festa porque você bebeu, porque você... isso não é ligado diretamente ao fato de alguém estar doente. Eu acho que é esse que é o problema, né? Acho que isso não está ligado diretamente. Se uma pessoa dessa, não sei se foi o caso, mas pegando esse exemplo, olha, eu não quero mais fazer isso, é uma coisa para mim que é ruim... E ele fala no fim de semana seguinte que ele não vai fazer isso com os amigos, os caras zoam ele, pô. Fala, como assim? Que coisa mais pra trás, né? Coisa mais passada. Vamos lá, vamos beber, vamos isso aqui. Então, acho que isso acaba sendo, infelizmente, para algumas pessoas, menos vergonhoso, digamos assim, de falar, do que falar, cara, eu tô doente, é uma coisa que tá atrapalhando a minha família, é uma coisa que tá atrapalhando o meu dia a dia, é uma coisa que não consigo mais ter controle sobre, eu vou me cuidar, vou falar com os meus amigos, vou falar num grupo e tal. Acaba sendo mais, parece que é mais vergonhoso isso, eu acho que isso acaba reprimindo, assim, as pessoas muitas vezes de frequentar. E aí eu vou só falar rapidamente uma outra situação, que é sobre questão emocional, foi comigo, pô. Assim, 2023, 7 de outubro, dia da questão do Hamas lá com Israel e tal. Trabalhava escrevia por um site, tive que escrever uma reportagem sobre, aí o Piper não sabe aqui que grupo de WhatsApp, foto vaza pra lá, foto vaza pra cá, algumas coisas são impublicáveis, né? Algumas coisas não... E eu vi algumas fotos ali que, cara, e aquela situação, ela me deixou meio assim, né? Porque a situação aconteceu numa rave, né? Da galera ali, a maioria jovem, tava ali curtindo e aí acabou acontecendo lá e muitos jovens morreram. E aquilo me pegou, falei, caraca, né, a vida da gente é um fiozinho, né, a gente pode estar de repente... E aí no dia seguinte eu sofri um assalto, tal, falei, e aquilo começou, mas a gente não quer assumir nunca, né, e aquilo começou a me deixar com medo, eu andava de elevador, dava uma coisa aqui, começava, né, dar um aperto no peito, e aí chegou um dia que eu tinha que apresentar um evento em BH, o contratante lá mandou uma passagem de avião, fiquei com medo, falei, não vou de avião. E aí eu fui de ônibus, assim, mas o caminho inteiro achando que ia morrer,
sabe? Tipo assim, mandei mensagem para todo mundo me despedindo já, isso em novembro de 2023. E assim, pra eu assumir que aquilo era uma doença, pra eu falar, cara, eu tô com síndrome do pânico, mano, não tenho o que fazer. E, tipo, ir numa psicóloga e ela fala, tem que ir no psiquiatra, tem que tomar remédio, demorou, tipo, 2, 3 meses. E eu fiquei ali 2, 3 meses da minha vida, cara, com medo de andar na rua, sabe? Andar de elevador. Então, muitas vezes a gente assumir que tem algum problema, isso aí é o começo. E aí eu comecei a me tratar, tomei o remédio, hoje, pô, tá tranquilo. Até contei isso lá no grupo, lá, pô, tá tranquilo, assim, consigo fazer minhas coisas de boa. Andar de avião é outra questão, mas consegui... porque... É assim, gente. É a gente assumindo o nosso problema. E não precisa ir na internet gravar um vídeo para milhões de visualizações. Não precisa. Às vezes as pessoas próximas a você podem fazer. A questão é a gente quebrar essa barreira. E o podcast Sem Independência está aqui para quebrar essa barreira. E eu queria puxar um assunto aqui, até baseado no que o doutor Paulo fez há 10 anos, que é trazer à tona essa discussão. Inclusive, eu já vi outras publicações do Dr. Paulo, até na época do Jornal São Paulo de Fato, do Dr. Brás Pereira, que ele sempre falava bastante sobre isso aí. O Brás Pereira também que tem uma história dessa, de ter parado de beber e tal. Que foi o que aconteceu a semana passada, e o nosso podcast também tem essa ideia de debater assuntos que foi o vídeo do Felca, né? A respeito da adultização, que parece uma coisa tão óbvia, mas que aparentemente ninguém falava, né? E era mais ou menos por isso que é esse caminho do anonimato, né, doutor? Que é uma coisa que a gente precisa colocar, dar luz a esse assunto também da dependência química. Parece uma coisa muito óbvia, mas que muitas vezes as pessoas têm barreira, né? Mas você quer ver uma coisa? Paulo, o alcoolista assume que é alcoolista? Não. Geralmente, eu acho que aí nós temos duas questões, né? Primeira, que é a própria questão relacionada ao próprio doente, né? O doente, até por conta das características da própria doença, ele nega aquilo que ele tem, até por uma dificuldade, por uma falha de percepção. Então, a pessoa precisa sofrer bastante para que haja alguma transformação. E tem que sofrer tanto, mais tanto, mais tanto, que ele até chega uma hora que acha que tem que parar de beber. É você deixar de fazer a coisa que você mais gosta no mundo de uma hora para outra. Por isso que não é tão fácil dar esse primeiro passo, né? Mas existe uma outra questão que eu diria que é a questão social também, né? Porque veja só, isso sempre, para mim, né? Isso sempre foi um ponto pacífico, mas com as redes sociais isso ficou mais destacado. Todo mundo gosta de dizer que é o melhor em tudo. Todo mundo diz que meu time de futebol é o melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, eu sou o que pensa melhor politicamente, minhas estratégias, né? As minhas ideias são as melhores, eu sou quem se veste melhor, eu sou quem aproveita a vida. E isso vai gerando um clima que todo mundo é campeão em tudo. Isso cria um ambiente que é desfavorável uma pessoa assumir que tem um problema. Verdade. E aí nós temos assim, né, uma sociedade que cada vez mais ela incentiva o comportamento de não contar aquilo que realmente interessa, aquilo que é realmente problemático. Eu, né, recentemente, até por questões de outro trabalho que em breve aí, né, faremos, eu não imaginava que autoextermínio e tentativa de autoextermínio entre jovens, entre adolescentes e crianças fosse tão grave como ele é. Isso aí é um Armagedon que está acontecendo hoje na sociedade. E vem crescendo muito. Né? E vem crescendo muito, e a gente vê isso tanto na porta de hospitais, quanto nas conversas com profissionais da área da saúde mental, profissionais da área da educação. Isso é uma coisa, assim, pavorosa. E, no entanto, nós não conversamos tanto assim sobre esse assunto. As pessoas não relatam tanto assim terem passado por essa experiência, o que é compreensível até para a preservação da própria criança, do próprio jovem, do próprio adolescente. Mas é algo que chama muito a atenção, né? Talvez o grande debate seja a gente olhar para nós, né, enquanto indivíduos, e saber que assim, que não existe a perfeição.
Que essa coisa de achar que eu sou o melhor em tudo, tá? Isso é uma grande ilusão. Isso é uma ilusão. E eu espero mesmo, né, que no futuro as pessoas possam ter um pouco mais de humildade para reconhecer as suas dificuldades, né? Eu né, digo por mim, eu também era uma pessoa que eu achava, né, que o que vão pensar de mim se souberem, né? Em coisa de 15 dias que eu parei de beber, as pessoas falaram para mim, o que aconteceu com você? Não são mais de 15 dias, né? Porque ficava bêbado o tempo inteiro, parou de ficar, alguma coisa muito séria aconteceu. Né? E as pessoas, a bebida alcoólica dá essa sensação de que é uma coisa de sucesso, é um momento de prazer, que as pessoas merecem, e isso faz parte desse cardápio de sucesso, que é algo que é uma grande ilusão que nós temos que alertar, né? Sobre o que nós temos que alertar. Eu tenho para mim que nós ainda somos muito orgulhosos, né? O ser humano ainda tem muito orgulho, ainda tem muita, assim, vaidade, e que muitas vezes, para admitir que nós temos um problema, a gente tem que ter um pouco mais de humildade, né? Enquanto a gente não tiver essa humildade, sempre vai ser mais difícil a gente se recuperar de qualquer problema. Você colocou uma coisa agora, Paulo, do problema dessas tentativas de suicídio ou mesmo do suicídio. Dentro do nosso grupo do Amor e Gente, eu tenho visto no nosso grupo e do Brasil todo, que eles me trazem isso daí. Está acontecendo muito aqui. Isso daí não é divulgado, não se tem notícia disso daí, né? A gente sabe porque nós estamos no meio, o pessoal liga falando, às vezes não conseguiu o suicídio, mas teve a tentativa. E está cada vez aumentando mais. Isso é uma grande realidade. E aí, só para emendar, né, com uma coisa que o Hugo comentou a respeito, assim, da capilaridade de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Mas existe um outro grupo também, esse, né, constituído por voluntários, que inclusive ele começou também de uma forma muito parecida do que o AA, né? Que é um grupo que começou através do voluntariado gratuito, assim como o AA, como Amor Exigente, como o NA, e que ele foi se propagando, agindo de uma forma muito discreta, porém, de um trabalho que tem um valor inestimável, que é o CVV. CVV. Né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Se você discar 188, vai ter um voluntário que está disposto a fazer uma escuta, que eu diria assim, até uma escuta solidária, né? E assim, muitas vezes, né, eu sei disso porque eu estive conversando com pessoas desse grupo recentemente, muitas vezes o que ajuda a pessoa a passar aquele momento é ele poder falar, ele vai falando, vai elaborando o seu raciocínio e vai passar por aquele momento. Tem que ter alguém para ouvir, sem julgamento. Sem julgamento. Porque o problema Esse é o você segredo. julgar, né? É você olhar, analisar e fazer, porque julgar a vida do outro, né? É a coisa mais fácil do mundo, né? Ali você faz um julgamento elaborado, sofisticado e perfeito, e é isso que mata as pessoas. É quando elas se sentem vítimas de um julgamento de alguém que supostamente tem sucesso. Ô Paulo, né? O CVV em outros tempos, no ano passado, tinha umas mensagens em televisão, né? Tinha, hoje tem menos, né? Mensagem de texto também viável. Hoje não, é 188, né? É 188. Mas aí, você sabe, o Fábio, eu penso assim, né? Na verdade, assim, você vê como é engraçado, né? Algumas situações. E a gente sempre acaba caindo nesse ponto. Eu não queria, né, falar nisso, mas assim, olha isso. Quando eu estive conversando no CVV, as pessoas me falaram assim, que talvez o AA tivesse que ser mais divulgado, né? E o Amor Exigente também, porque tinham muitos familiares ali que eram voluntários, né? Quando eu tive a oportunidade de conversar no CVV.
E hoje, eu de fora, também acho, essa mesma pergunta que você, eu acho que o CVV também deveria que ter uma maior capilaridade, uma maior divulgação. E né? são todos gratuitos. E né? todos gratuitos, Todos tudo gratuito, gratuitos. né? Num mundo em que No ninguém dá mundo. nada de graça, ou para dar alguma coisa, para doar alguma coisa, tem que tirar 1000 fotos e ter 1000 likes e gravar e mostrar aquilo, isso tem muito valor, né? É um valor, assim, muito grande que essas entidades têm. Mas aí, veja só, será que essas entidades que são gratuitas, que são que têm o seu trabalho executado por voluntários, que lutam às vezes contra um aluguel de uma sede, contra uma dificuldade financeira, será correto a gente imaginar que elas ainda têm que se divulgar mais? E talvez o poder público que teria condições de fazer essa divulgação, de fazer o incentivo para passar essa informação, tanto do CVV quanto dos outros grupos de dependência química, não seria o poder público que deveria realmente informar as pessoas da existência dessas entidades? E aí, né, é algo que eu penso que, de novo, nesse aspecto, tem uma omissão muito grande. Os grupos, eles lutam do jeito que eles conseguem lutar. O CVV é uma entidade privada, sem fins lucrativos, né? E é um trabalho, como a gente estava pensando, assim, é uma coisa, assim, realmente muito importante, né? Muito, você ligar muito. hoje no 188, vai ter um voluntário, e isso ajuda E salva vidas. Isso, porque ajuda você passar aquele momento ali, né, de maior desespero, aquele momento assim de maior dificuldade, você passa por aquilo e depois você pode até, claro, né, conforme o caso, né, procurar mais ajuda ainda em outras situações, mas ainda a gente deixa muito a desejar na divulgação, sem dúvida. O que nós precisamos fazer? Agora falar com o homem que é da imprensa. Eu acho que toda a divulgação, a publicidade dessas questões, ela vai passar muito pela adesão de figuras públicas, dos tais influencers, de pessoas que estão toda hora na mídia, de pessoas de notória reputação aí, né? Sejam empresários, atletas, artistas, os tais influencers e tal. Eu acho que hoje, de certa forma, são esses que acabam pautando os veículos de comunicação e também muitos temas. Enfim, vocês citaram agora, citou a história do Felca. Bom, mas é um problema que existe desde sempre. Só que ninguém tinha visto, mas aí, a partir do momento que um influencer levanta a mão e fala, opa, esse problema aqui é muito sério. Aí, bom, tá na capa da Veja essa semana. Então, não, o pessoal foi preso, né? O pessoal do vídeo dele foi preso. Foi, exatamente. Dá a impressão nesse sentido que até os organismos de segurança, o próprio Estado, ele passa a querer dar algum tipo de satisfação depois que ele é provocado por alguém que é uma figura pública. Mas eu duvido que ele não conhecesse, não soubesse de que o problema existe, né? É real, né? Então, eu acho que é conquistar realmente a adesão de pessoas de grande popularidade para esses temas. E o vídeo do Felca, se não me engano, 45 milhões de visualizações, né, nessa semana. E é aquilo, né? A gente estava conversando aqui sobre possibilidade de ser divulgado ou não, como é que funciona a divulgação ou não. Acho que, como o Piperno falou, né? Acho que a adesão dessas pessoas, dessas figuras públicas, né, doutor Paulo, acho que elas são importantes. Até falando um pouquinho desse caso, porque é um caso que poderia até terminar em pessoas aí doentes emocionalmente, né? No caso da adultização, exposição exagerada nas redes sociais, e daí vem as críticas juntos, né, doutor? Como é que o senhor viu esse acontecimento da semana também? É o que o Fábio falou, né? O poder público, ele só dá uma resposta num momento extremo como foi esse, né? Houve uma sensibilização extrema. Eu não sou seguidor do Felca, meus filhos são, né? Mas aí, pela imprensa mais tradicional, que é o que eu acompanho, eu fiquei sabendo em detalhes da denúncia. Fiquei sabendo do nome dos personagens que foram vítimas, que eu nunca tinha ouvido falar.
E, de repente, esse assunto começou a pipocar de uma maneira que o poder público não se viu em outra situação, a não ser em ofertar uma resposta. Foi algo como se fosse algo irresistível. O poder público tinha que oferecer uma resposta, como de fato ofereceu. Agora parece, né, que é algo que assim até que faz sentido depois que se conhece melhor o caso, mas eu ainda acredito que nós só conseguiremos uma resposta quando a gente ofertar ou quando a gente colocar alguma situação que para o poder público seja algo irresistível, algo que ele não tenha condições de tomar uma atitude, senão tomar aquela atitude. Constrangedor ao poder público, né? No sentido de, poxa, Sim, a gente não fez nada para isso acontecer. Mas eu não tenho dúvida. Hoje em dia, eu não tenho dúvida que se não for uma coisa constrangedora, nada acontece. É verdade. Né? Nada acontece. E aí, né, talvez seja algo para a gente se pensar, na medida em que nós colocamos o assunto para debaixo do tapete, na medida em que a gente se omite, na medida em que a gente usa, não todos, mas alguns usam o pretexto do anonimato para não cobrar nada de ninguém, a tendência é que o poder público realmente não faça nada. Também faz porque ele não isso. se sente pressionado. E talvez seja essa, né? A necessidade da mudança, né? Talvez seja isso. Quando nós, há 10 anos atrás, iniciamos, né, esse trabalho com a quebra do anonimato, é um trabalho gratuito. Eu também não tenho nenhum ganho financeiro com isso. Pelo contrário, né? Se for colocar no papel, Pelo né, contrário. só tive prejuízos só financeiros prejuízo. com essa história, mas tenha a consciência tranquila, né, professor? Que é o que a isso gente mesmo. faz. O livro que vocês escreveram é o Vai Valer a Pena, é isso? Vai valer a pena. Conta um que o pouquinho Piperno pra que gente aí, escreveu. Piperno, como é que foi essa questão. O pessoal, bom saber até pra gente divulgar também. Foi o meu batismo no tema. Recentemente eu ajudei até um outro rapaz lá de Cabo Verde, eu já falei dele pro Paulo, a produzir um trabalho semelhante. Também era um rapaz que traçou todo esse roteiro, né, comum, né? Entrar em queda livre por conta, né, da dependência, se distanciar de parentes, amigos, perder oportunidades profissionais, até que um dia ele encontra um padre, muito amigo da família, o padre já sabe. Aí vem a história do anonimato, quer dizer, ele imaginando que, não vou comentar, não vou falar isso com ninguém, e o padre falou, escuta, passa na minha igreja mais tarde. E foi assim que tudo começou, passou a frequentar grupos e acabou, então, iniciando a sua recuperação. Mas o roteiro, ele seguiu muitos passos em comum com o que a gente discute aqui toda hora. O caminho, né, Paulo, ele não varia muito, né? Ele não muda muito. Não, porque as pessoas precisam ter um problema muito sério para que a partir disso elas, né, queiram, né, ter essa mudança, né? E o porquê do Vai Valer a Pena, doutor? Vamos cutucá-los, né? Para dar um livro do Vai Valer a Pena. Nós vamos Vamos Um sortear. livro. Esse daí sortear um livro para aqueles Eu que fui no estão nos lançamento desse assistindo. livro ainda lá com o Brás Pereira na época. Foi ali na Paulista, né? Foi na Foi Paulista. na Martins Paulista. Fontes, em 2018. Logo teremos outras novidades aí, né? O que tem mais? Teremos, mas o vai valer a pena é porque vale a pena você entrar em recuperação. Vale a pena, não é algo assim que é inútil ou algo que você vai desperdiçar, é algo que realmente transforma a sua vida para melhor. E, né, lamento informar, mas aí isso é conversa para uma outra situação, mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer isso. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que deixar essa dependência, você vai ter que superar isso. Então, assim, que você faça isso o quanto antes, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, você vai se recuperar, você vai se transformar, a sua vida vai mudar e qualquer um pode. Não existe nenhum pré-requisito de inteligência, de beleza, de time de futebol, porque se fosse assim, eu
não teria conseguido. Né? Se dependesse de algum desses elementos especiais, né? Eu não teria conseguido. Qualquer um pode conseguir, desde que você queira. Você que tem que querer. Não adianta seu pai querer, sua mãe querer, o Hugo querer, o Neymar querer. Não adianta. Não adianta o Neymar gravar um vídeo pra você e falar, por favor, Hugo, pare de beber. Tô brincando, Hugo, não tô falando que é seu caso. Nem bebe. Né? Pare de beber. Aí vai falar, pô, o Neymar quer que eu pare, eu acho que eu vou parar, não é? Né? Não Mas, é? doutor, uma coisa até que as pessoas têm dúvida, algumas pessoas de locais que a gente trabalha em comum perguntam, pô, mas doutor Paulo e tal, os filhos do senhor eram nascidos quando o senhor... Eles nasceram depois. Nasceram bem depois. Eles nasceram bem E como depois. é que é o papo com eles? Ah, eles sabem tudo. O que acontece, assim, é uma coisa, assim, curiosa. À medida em que eles vão crescendo, eles vão se interessando pelo assunto. Quando eles são ainda muito pequenos ou mais jovens, crianças, eles entendem alguma coisa, eles ouvem, eles sabem que eu não posso beber álcool, mas eles não se interessam tanto porque eles não veem aquilo acontecendo no meio deles. Mais recentemente, quando você os vê já indo para a adolescência, aí eles começam a perguntar, como o meu mais velho perguntou recentemente, né? Eles vão entendendo melhor aquilo que acontece. E assim, para eles, né? Eu não sei, né? Porque eles têm a vontade deles também, eles vão tomar as decisões deles com a responsabilidade que é deles, né? E que é intransferível e personalíssimo. Mas as informações a respeito da minha história, eles têm, né? Eles sabem, né, o que aconteceu. Quanto a isso, nunca houve nenhum tipo de preconceito, de medo, de dúvida da minha parte em expor a eles aquilo que aconteceu. Também puderam, né, professor? Eu fiz tanto evento público falando disso. Mas, doutor Paulo, o senhor está de parabéns. Porque a grande maioria dos dependentes não falar para os seus entes queridos que passou por isso. Omite isso daí. Omite. Não, eles não precisam saber. Eles precisam e devem saber isso daí. É isso? Deve saber, porque é um elemento de informação a mais que as pessoas têm que ter, né? Se isso vai ser decisivo para que eles usem ou não, ou deixem de usar, aí é uma responsabilidade pessoal deles. Mas a minha, eu fiz. É isso, Piperno? É isso. E eu, para mim, como eu disse antes, né, foi o batismo no tema, porque aí eu também comecei a entender a lógica de algumas coisas, o modus operandi, e isso refinou muito o meu olhar para identificar o problema. Até porque isso aconteceu na minha família, isso acontece no meu círculo de amigos, e hoje, quase que diariamente, é muito comum eu trabalhar até o começo da madrugada nos pós-jogos aí de futebol. Aí, na calçada ali da região conhecida como Prainha, tem lá uma série de restaurantes, bares e tal, sai lá para comer, pra tomar alguma coisa e tal. E é muito comum passar, por exemplo, vários e vários bêbados. Assim, o cara tá mal, mesmo caindo e tal, né? Então, aí, de vez em quando, o cara vai lá, pede um dinheiro para você e tal, e muitas vezes o cara já vai direto ao ponto. Outro dia eu tô lá sentado, passa um sujeito e fala assim, dá um dinheiro pra uma pinga. E aí, o dono do bar nem queria saber de vender pinga pra ele. Falou, eu te dou, sei lá, um salgadinho. Então, mas o rapaz não quer vender pra você, não. Ah, então também não quero. Vai embora. Então, você começa a olhar e projetar o que pode acontecer com aquela pessoa, né? E é algo realmente muito, muito triste. Isso é muito comum, né? Muito isso comum. É muito comum. Muito, o cara muito chega comum. uma hora que ele tem, eu passei por isso também, ele começa a ter dificuldade de conseguir beber num bar, né? Porque o cara tá tão estourado, tão arrebentado, tão mal que, né, depõe contra o estabelecimento. O cara fala, aqui não tem. E olha que não eram estabelecimentos de primeira, hein? Bom,
Ó, só para lembrar um caso rapidinho sobre essa questão de saída do anonimato, né? A Nilson César tem uma história interessante nesse sentido, né? Locutor da Jovem Pan, que ele teve um problema mental também, né? Ele falou que chegou a latir. Não sei se isso procede, mas ele falou que em 2000, né? Ele tinha uma carreira, nos anos 90, perdão, tinha uma carreira, acabou tendo esse problema. E hoje ele dá palestras, inclusive, falando sobre isso. Então, é importante essas pessoas comprarem essa ideia. Bom, só para concluir, né? Nilson César, um exemplo de sucesso, né? Exato. Na profissão dele, sim, né? sim. Eu não quero entrar nesse tema porque eu sou um expert. Esse tema eu domino ele completamente, que é mídia esportiva. Isso eu conheço tudo, viu? Mas o Nilson César, ele teve um desafio, que era um desafio na carreira de qualquer narrador esportivo, que seria quase intransponível, que ele teve que substituir o José Silvério na Jovem Pan. José Silvério, diga-se de passagem, viu, Piperno? Eu sei que há controvérsias, disparado com alguma melhor narrador de futebol de todos os tempos. Não dá para o segundo colocado tá Longe longe. Joseval Peixoto não tá nisso aí? É que eu não cheguei a trabalhar com o Joseval. Eu vi o Joseval no ano passado. Não, mas eu não cheguei a trabalhar diretamente com ele. Mas eu conheço o Joseval, já entrevistei o Joseval. Mas eu fiz muitos jogos com o Silvério, então eu sou um pouco suspeito para falar. Muito bem, ó, podcast número 10 do Sem Dependência vai chegando ao fim, a gente agradece muito, rapaz, passa rápido o tempo aqui, já tá ali batendo no reloginho ali, ó, a direção do programa. Obrigado aí pela sua audiência, Fábio Perno, valeu pela participação, assunto importante demais sempre a gente comentar aqui no Sem Dependência. Valeu vocês pelo papo, mais uma vez pelo convite e vamos ficar atentos porque os problemas são sérios, eles precisam de divulgação, de publicidade. Vamos pressionar o poder público também, porque a galera tem que se mexer aí da melhor forma possível, né, doutor Miguel Tortorelli? Com certeza, mas temos esse espaço, né? Que o doutor Paulo abre esse espaço para nós falarmos e nós precisamos de mais espaço nas mídias, que precisamos levar isso. E a gente luta ainda para levar isso para as escolas, não é, Paulo? Isso é mais um aspecto importante, mas o importante é que, na verdade, a gente consiga cada vez mais debater o assunto em diferentes locais, em diferentes ocasiões, e eu sou grato a vocês por mais essa oportunidade. Ó, chegamos ao episódio número 10, ou seja, alguém tomou algum processo aqui? Ainda não, né? Só o Fábio. Então, Só o Fábio. Fábio pega todos. Mas aí não chegou em casa ainda. Não notificou. Intimação não chegou. Eu só vou falar uma curiosidade, Pode ter que falar, uma curiosidade só, né? O Fábio vem aqui, ele fala de dependência química, nós não, né? E sempre vem, Fábio, seu comunista, você realmente é esquerdopata, eu acho isso, assim, pessoal, e eles seguem o Fábio pra falar mal dele. Não, mas faz parte. Aliás, Piperno, a gente vai avisar você no grupo lá, todos os dias que for sair corte, arruma alguma treta lá no 3 em 1 pra galera ir lá no vídeo sempre comentar. Deixa você ver o circo pegar fogo. Dá engajamento bastante isso aí, a gente agradece. Isso daí é um negócio que é um dos mistérios, né, do comportamento humano. Você seguir quem você não gosta pra poder falar mal. Não, pior é que tem muito disso aí. Essa semana eu tenho sofrido bastante aí no Instagram, mas nem todo dia se perde 6-0, né? Faz parte. Obrigado a todos que participaram aqui, você que tá chegando, deixando o like, curtindo, comentando, se inscreva no canal. Obrigado, siga também as redes sociais do Sem Independência. Como é que o pessoal faz para ganhar esse livro deles? Não, a gente vai ter que elaborar um plano aqui de comentários, curtidas, a Sarinha aqui, nossa produção. No próximo boa programa disso. a gente elabora. Só trazer o livro para mostrar. Ela é boa disso, ela vai estar organizando pra gente aqui. Só seguir as redes sociais também do Sem Independência, do Dr. Paulo Leme, do Dr. Miguel Tortorelli, que eu nem sabia que tinha Instagram, do Fábio Piperno, chegando a 100 mil seguidores já daqui uns dias. Então, obrigado você que participou, forte abraço, se inscreve no canal, valeu! Valeu.